Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Ela deixou evidente E eu saí fora. Canta aí, família. Levou meu coração. Você desviou meu livro azar. Mas eu não sei qual Razão. Não entendi porque ela foi embora. E eu fiquei pensando Em como foi e qual vai ser agora. Que pena, pra mim tava tão bom aqui. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Chocolate quente, meus olhar era só por você, mas você não quis. Eu sou o Euri Benevento e a gente tá sempre aqui conversando, falando sobre um pouquinho de tudo da nossa vida aqui com o Terça Nobre. Eu comecei o programa hoje com a música Bilhete 2.0 do Lucas Carlos e Rashid. Teve um episódio que eu já tinha começado com essa música também, mas hoje eu resolvi começar com ela de novo também. E agradecendo sempre a galera que tá toda semana curtindo com a gente aqui o podcast Terça Nobre. Agradecendo a todo mundo que manda mensagem, que comenta nos episódios também, que tá sempre aí mandando também pra mim, falando: acompanhei você lá pela plataforma, eu vi você pelo YouTube, eu vi você pelo Spotify, pelo Anchor. O pessoal me pergunta também como, né, qual que é a plataforma que eu uso pra postar o podcast. Então, se você quiser saber, Anchor FM. É só você pesquisar lá no Play Store o aplicativo Anchor, que você consegue postar seu podcast, editar, fazer várias coisas. Tá aí a dica pra você gravar e não ficar passando nervoso com a mesinha de som aqui, que eu tenho mania de sofrer com essas coisas aqui, mas é sempre assim, né? Uma hora a gente acaba acertando aí os ponteiros pra gravar o podcast Terça Nobre. E lembrando, né, semana passada a gente teve aí o episódio número 31 do total de 95. Estamos caminhando aí para o episódio de número 100 do Terça Nobre. Estamos chegando. Agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio. Teve uma visualização legal lá no YouTube. E o episódio foi Não Tire o Encanto das Coisas, né? Conversamos um pouquinho sobre como a gente acaba deixando a vida tirar, né? Perder o encanto, algumas coisas, quando a gente tem um sonho, né, de trabalhar com alguma coisa, que a gente tem um sonho de viajar, de fazer isso, fazer aquilo, comprar isso, comprar aquilo, e a vida vai sempre podando a gente, né? Vai sempre, não, isso aqui você não pode, isso você não pode, você não pode, aí tem que trabalhar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Quando vê, você já tá completamente atarefado, tá desistindo dos sonhos. Por quê? Porque a vida vai acontecendo isso, né? A gente vai se tornando um pouco mais frio em determinado acontecimento, a gente vai sendo chateado por pessoas também, a gente vai se frustrando também com coisas que a gente quer fazer, a gente começa a perder o encanto por pensar que era de uma maneira, quando chega lá perto vê que é de outra maneira, como tem aquela frase, né? Não era um pote de ouro no final do arco-íris, eram apenas biscoitos, né? Tem várias pessoas que usam isso, mas tem um filme do Adam Sandler, o Clique, que ele fala disso na cena também. Então a gente vai perdendo o encanto assim por algumas coisas, e aí começa a ser mais prático, né? Vai deixando, não, vamos fazer do jeito que dá, é o que deu pra fazer, que nem eu já conversei aqui no programa, né? Às vezes a gente não pode ser aquilo que a gente quer ser, a gente é aquilo que a gente consegue ser, né? Nem sempre a gente vai conseguir ser a perfeição, nem sempre a gente vai conseguir ser tudo aquilo que a gente imaginou, mas a gente consegue entregar uma forma e é aquilo que a gente consegue ser aquilo que a gente tá conseguindo. Nem sempre vai ser o perfeito, nem sempre vai ser aquilo que a gente sonhou, mas é o que tem pra hoje, né? Então a gente conversa sobre isso, sobre a gente saber aproveitar as pequenas coisas, não tentar olhar só pra frente, por mais difícil que seja, a gente sempre tentar imaginar que pode melhorar, né? Lógico, né? Tomar cuidado com a positividade tóxica, não tem nada disso. Eu não gosto dessa questão da positividade tóxica, só por o ru não adianta, a gente tem que ter motivo também, mas a gente não perder o encanto pelas coisas, e quando, né, outras pessoas também tentarem tirar o encanto, a gente não deixar, né, que nem eu tava falando assim, às vezes a gente quer tirar foto num lugar e fica com vergonha de tirar porque as pessoas vão achar que é brega, lá, tá bancando turista, só porque você mora numa cidade turística e não pode tirar. Ó, que engraçado, eu morei tanto tempo em Roseira, que é pertinho de Aparecida, e eu tenho poucas fotos em Aparecida. Tem gente que vai lá e tira milhões de fotos, tira o tempo todo aí, só porque a gente mora lá perto, a gente não tirava foto, porque, não, tá sempre ali, tá do lado, não, é coisa de turista, e bobeira, né, a gente acaba perdendo a oportunidade de tirar fotos legais. Então, precisou eu sair de lá, voltar algumas vezes, pra depois falar, nossa, mesmo, não tenho foto aqui. Então tem alguns lugares que eu morei perto há muito tempo e nem tenho foto. Trabalho lá na Paulista, passo em frente várias coisas legais e não tiro foto, porque tá sempre na correria do dia a dia, você se acostuma, vira uma coisa normal, né? E a gente tem que tentar aproveitar essas coisas também. Então, tudo tem seu encanto, tudo tem, assim, motivo pra gente curtir também. Então a gente tem que tentar aproveitar essas pequenas coisas também, não deixar
que essas pequenas coisas também percam encanto pelo que criticam, pelo que a vida faz, pelo que a vida bate e a gente vai deixando pra depois. Quando a gente percebe, pouca coisa nos surpreende, né? Então, o programa da semana passada passa por isso. Se você que não ouviu o programa quiser ouvir, é só você em youtube.com/euribenevento, tem a playlist do podcast Terça Nobre e também pelas plataformas de áudio, você consegue ouvir pelo Spotify, pelo Google Podcast, Apple Podcast, pelo Anchor. Tem várias maneiras de você ouvir o podcast ou então assistir também com a imagem no YouTube. E se você for pro YouTube, aproveita também, se inscreve no canal, comenta lá os episódios, que eu tô sempre lendo aqui também os comentários do YouTube aqui do nosso podcast Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora da gente conversar sobre o tema de hoje. Aproveitando nas redes sociais também, @euribenevento, vai lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, pode me seguir, @euribenevento, pode mandar mensagem, sugestão, pergunta pro tio Chicória, fica à vontade, Euribenevento nas redes sociais também. E o episódio de hoje, episódio de número 32 da terceira temporada, um total de 96, estamos contando. No programa de hoje a gente vai conversar sobre os dias ruins também chegam ao fim. Tem uma frase que eu uso sempre aqui no programa, né, que chama assim, que os dias bons e os dias ruins têm uma coisa em comum, que é os dois chegam ao fim, né? Que a gente sempre pensa disso, nossa, nada é tão ruim que não possa piorar, ou então se melhorar estraga, né? A gente usa essas frases, mas é bom a gente tomar cuidado com isso, né? Porque esse negócio de nada é tão ruim que não possa piorar é bem relativo, porque às vezes quando a gente acha que não pode piorar, não sei porquê, piora, né? Então, bom a gente tomar cuidado com essas coisas que a gente fala, com essas máximas, né? Mas a gente conversa hoje sobre isso, né? Sobre como às vezes a gente encara, né, as coisas que acontecem com a gente. E eu vejo assim, né, esses últimos tempos, assim, tempos de pandemia, famílias sendo assim destruídas mesmo, porque muitas pessoas partiram, e também brigas por causa de eleição, e agora vem de novo isso daí. Então, tem coisas que parecem assim que aquilo nunca vai acabar, né? Sabe, aquela situação ruim, aquela situação que incomoda, igual a pandemia, né? Ela caminha pro fim, né? Mas tem hora que você para, assim, parece que nunca vai acabar. Quando começa a melhorar, surge outra coisa, e aí, não, mas aumentou de novo, aí daqui a pouco tira a obrigatoriedade da máscara, daqui a pouco coloca a obrigatoriedade de novo, aí você fica, tira a máscara, não coloca a máscara, e aí vou sair com máscara, sem máscara. Aí se você coloca, tem gente que olha pra você estranho porque você tá de máscara, aí se você tira a máscara também, tem gente que olha estranho porque você tá sem máscara, aí fica difícil entrar num acordo aí, mas parece que não tem fim. Você fala, caramba, que vai acabar, acontece outra coisa. Mas fica uma angústia, parece que esticada, né? Você fica aquela sensação chata. Parece que a qualquer momento as coisas podem piorar, então a gente fica sempre com medo. E é ruim a gente viver com medo, né? É tão melhor quando a gente tá tranquilo, quando a gente tem uma noção do que tá acontecendo, né? Que nem eu já falei aqui no programa. Às vezes a gente tem aquela sensação de que as coisas estão sob controle, né? Na verdade, não temos controle de nada, mas quando a gente tem essa sensação de que tá tudo sob controle, que as coisas estão caminhando normalmente, eu acho que fica mais tranquilo pra gente fazer nossas coisas, pra gente trabalhar com mais tranquilidade, pra gente levar, né, a nossa vida com mais tranquilidade. E quando não é assim, eu acho que as coisas elas ficam um pouco mais tensas, é mais difícil de resolver problema, porque a gente tá sempre ali com coisas a mais na cabeça, né? Então, eu falo assim, às vezes eu tô em casa e tô deitado pra dormir, daqui a pouco eu começo a relembrar coisas que aconteceram no dia, ou então se tive um dia muito agitado, aquilo fica repassando na minha cabeça, aí é uma espécie de sonho acordado, sabe? Eu tô com a sensação que eu tô vivendo de novo aquele momento, eu tenho consciência daquilo, mas eu tô deitado dormindo, mas eu tenho consciência daquilo. Então, ao mesmo tempo, assim, você tá dormindo, o corpo tá dormindo, mas a cabeça não tá, a cabeça continua trabalhando e fica naquela loucura. Às vezes, sem perceber, isso acontece. Então, tem hora que eu tenho que parar tudo, respirar, falar, não, peraí, pô, preciso descansar, não quero pensar em nada agora. Tentar esfriar a cabeça, esvaziar a cabeça pra poder tentar descansar e dormir, porque senão a gente fica naquele modo looping, né? A cabeça da gente fica vivendo todo aquele momento de novo. Por quê? Porque tá com mais coisas do que deveria na cabeça. A gente não consegue fechar as portas de algum problema. Então assim, resolvi isso aqui, beleza, então agora próximo. Resolver essa situação, próximo. Não, a gente fica abrindo várias portinhas na cabeça e aí não fecha, não resolve e a cabeça fica doida. E aí passa por essa situação, né, da questão dos dias ruins. Porque a gente sempre fala, né, dias bons, dias ruins, mas eu falo dessa questão dos dias ruins e desse tempo complicado que a gente vive, né? E às vezes a nossa cabeça, ela fica só focada nisso, né, naquela coisa triste e a sensação de que não vai acabar. Mas se a gente perceber que a gente está vivendo um dia de cada vez,
as coisas estão melhorando, tá diminuindo a situação, às vezes você tá conseguindo viver melhor, só que a curto prazo, a imediatismo não tem resultado. Você vai olhar, você vai achar que nada foi resolvido. Só que, né, esses dias eu tava parando pra pensar em várias coisas que aconteceram, assim, em pessoas que não fazem mais parte da minha vida, em relacionamentos que não existem mais, né, namoros, amizades, trabalhos, até parentes mesmo. E eu parei pra pensar e fui percebendo, assim, de pessoas que eu me afastei e que realmente não fazem falta e que eu também sei que não faço falta pra essas pessoas. Então, assim, às vezes aquele tipo de pessoa que a gente pensava que era amigo, né? Que, não, o cara tá ali, tá te dando críticas construtivas, não sei o quê. Só que, assim, aquela situação de crítica, que nem eu falo, né? A crítica por si só, né? Vou chegar em você e vou falar, olha, seu podcast tá bom, seu podcast tá ruim, tá não sei o quê. Mas, assim, qual que é o intuito disso? Você tá ouvindo o podcast e você veio falar comigo sobre o tema e você acha legal a gente debater sobre isso? Ou você veio aqui falar comigo tecnicamente? Então, assim, problemas técnicos eu sei que sempre tem, porque meu equipamento ele tá marromeno, né? Mas, assim, mesmo que a pessoa vier me dar uma crítica em relação a problemas técnicos, tudo bem. Só que eu acho que é uma questão, assim, da pessoa vir e pensar na situação de melhorar. Agora, não a pessoa vir como se fosse professor o tempo todo. Não, eu tô aqui pra ensinar você. A pessoa não escutou 5 minutos do programa, naqueles poucos 5 minutos que ouviu, a pessoa já conseguiu ter toda uma noção de como que é o programa e de criticar o jeito que tá sendo feito, o jeito que tá sendo produzido. Então isso pra mim é uma crítica desnecessária. É uma crítica que não faz bem pra mim, é uma crítica que, sabe, não agrega em nada. A pessoa, ela tá vindo com o intuito do quê? De encher o saco. Então quando alguém chega e fala assim, pô, não é a sua fazer isso aí que você tá fazendo, ó, legal você fazer tal coisa. Porra, mas o que a pessoa tá fazendo pra melhorar a vida dela? O que a pessoa tá fazendo pra melhorar o trabalho, alguma coisa? Não tá fazendo nada, mas tá vindo encher a minha saca. Falar que o meu jeito de fazer é isso, fazer aquilo. Tudo bem, eu tô tentando encontrar. Pô, tô chegando aí no episódio número 100. Se você pegar os primeiros episódios do podcast e ouvir os últimos, você vê que é completamente diferente. É tentativa e erro, a gente vai tentando. Umas coisas dão certo, outras não dão certo. Outras coisas eu canso de fazer. Outras coisas eu não sei mais fazer. E que nem eu já expliquei aqui no podcast, expliquei no meu canal, pra quem quer saber também, eu já tentei retomar o Brincanagem várias vezes, mas é uma coisa que leva tempo, é uma coisa que tem que envolver mais criatividade, escrever as historinhas pro Brincanagem, a produção, a edição. Não é tão simples, lógico, eu gostava de fazer, só que hoje eu já não me identifico tanto mais com o Brincanagem. Gosto, mas já não é uma coisa que eu me sinto mais à vontade de fazer. Eu sinto mais vontade de fazer o Terça Nobre. Aí às vezes eu penso, mas você não faz isso, você faz aquilo. Sabe, críticas o tempo todo. Infelizmente, tem gente que só vem falar comigo pra encher meu saco em relação a isso. Pra falar merda. Não, mas que tal coisa que você fez não ficou legal, que não sei o quê. Então assim, eu fico tentando entender o que essas pessoas querem com isso. Tipo assim, o que vai ganhar? Então tá bom, eu só não ouvi o podcast. E primeiro, eu não tô pedindo a opinião. Assim, que nem eu falo, quando eu peço pra pessoa mandar mensagem, comentar, é em relação ao programa. O que achou daquele tema? Se acha que a gente poderia debater mais sobre aquele tema? Se concorda, se discorda? Isso aí tudo bem, a gente tá aqui pra isso, pra conversar, tô dando a minha cara a tapa, pra gente trocar ideia em relação a isso. Agora, não adianta a pessoa vir ficar dando aula pra mim, me ensinar o que eu devo fazer, o jeito que eu falo, o jeito que você fala, é tal jeito, a trilha que você usa, não sei o que, sabe? Isso daí é chato. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Eu não tô num cursinho, não tô pedindo pra ficar alguém vindo me orientar desse jeito. Tipo assim, eu tô fazendo, aí tem aquela coisa, quem gosta, escuta, quem não gosta, deixa de escutar, não precisa vir falar palavrinhas técnicas pra mim, porque assim, eu faço isso faz tempo já. Não tô querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas assim, é um negócio chato, sabe? Você chegar e você ficar criticando só a parte técnica e nem ouvir o programa, o que dá mais raiva é isso. Tem gente que nem escuta o programa e vem só encher meu saco. Então, dessas pessoas, de verdade, eu não quero, nem peço opinião. Já primeiro começo que eu não peço opinião. E quando elas vêm dar opinião que eu não pedi, é aí que eu fico mais puto ainda. Então não faz sentido nenhum. Até peço desculpa pra galera que tá ouvindo, de repente não tem nada a ver com isso. Falar, pô, mas o que tem a ver? É que realmente isso tira um pouco, assim, a graça. Que nem eu falei no episódio da semana passada, tira o encanto. Começa a falar, meu, caramba, então o que é, né? O que eu tenho que fazer? Mas aí, voltando a essa parte da gente ter aquela coisa de dias bons e dias ruins, é isso. Aí eu tento trabalhar isso, eu tento trabalhar a ideia de pessoas que comentaram que acharam legal o canal, que acharam legal o tema e pediram, fala mais sobre esse tema, e que vem
sobre o tema, vem conversar sobre o podcast e o tema, não vem querer saber, essa trilha tava alta, essa trilha tava baixa, essas coisas a gente vai ajeitando, mas é legal a gente falar sobre o tema. Então às vezes tem gente que vem falar comigo e ouviu o programa e a gente debate mesmo sobre aquilo e falou, nossa, aquilo que você falou aconteceu comigo já, então eu penso que nem você, e aí a gente senta e conversa. Aí eu acho que isso é legal, mesmo até virtualmente também, né, vem no WhatsApp e conversa, mas eu voltando a isso, assim, essa questão de pessoas que me criticaram, pessoas que não fazem mais parte da minha vida, e aí eu comecei a perceber assim que aquele corte que eu dei no passado, hoje faz diferença. Hoje eu consegui caminhar com as minhas próprias pernas, eu não dependi de pessoas maldosas, eu não dependi de gente que enchia meu saco, eu não dependi de gente que sugava energeticamente, gente que fazia mal. Porque assim, às vezes quando a gente tá numa situação, né, numa amizade ruim, num relacionamento de namoro ruim, a gente talvez não consiga perceber de primeiro momento. Às vezes as pessoas olham de fora e também não conseguem ajudar, não conseguem explicar. E quando uma pessoa tá apaixonada, também ela fica cega, então ela não vê defeito, não vê nada. Então é muito difícil que pessoas de fora interfiram. Então precisa a sua ficha cair primeiro. Então quando você tá ali vivendo aquela situação, você vê que é uma amizade abusiva, um relacionamento abusivo, um relacionamento que só faz mal, que não é uma via de mão dupla, né? A pessoa só você tá sempre cedendo e a outra pessoa não pode ceder. Então, maldades, mentiras, isso tudo vai deixando você muito mal, né? A gente vive de migalhas quando a gente gosta de uma pessoa e a pessoa percebe que você tá vulnerável, e aí você fica o tempo todo ali na devoção, né, pra pessoa, fazendo de tudo pra pessoa e sempre esperando uma pequeníssima aprovação que raramente vem. Quando vem, né, a trouxice da nossa cabeça acha que tá beleza, e aí quando você olha de fora, quando você olha um tempo depois, você fala, nossa, que horrível, o que eu tava vivendo. Então, a bem longo prazo que as coisas vão começar a acontecer. E eu tava falando, né, tem um quadro que fala isso no Facebook, também aparece muito. Eu lembro do dia que eu rezei pelas coisas que eu tenho hoje. Então, algumas coisas a gente, na hora da situação, na hora da muvuca, na hora do furacão, a gente não consegue enxergar. A gente só consegue rezar, pedir pra Deus pra sair daquilo, pra que as coisas melhorem. E aí depois de um tempo, quando a gente começa a abrir melhor, assim, os olhos, a gente começa a entender isso. Fala, caramba, então deu certo. Hoje em dia eu não lembro mais dessas pessoas não fazem mais parte da minha vida, essas pessoas elas não podem mais trazer problema pra mim, como eu disse num episódio anteriores, né, o passado não pode mais te machucar. Então assim, o passado não pode mais, o passado ele tem que ficar no passado e já era, ele não pode mais trazer nada pro presente, porque ele tá lá, ele pode ficar lá e a gente não precisa ficar desenterrando ele, assim como eu já falei aqui, como eu já fiz também várias vezes. E aí em algum momento caiu essa ficha e eu percebi, não, o passado não pode mais fazer nada em relação a mim, não pode mais machucar. Então assim, foi difícil, passou, então beleza, vamos dar o próximo passo. E aí, quando a gente tá nessa situação, né, fechada, que a gente não consegue ver saída, a gente não consegue perceber que as coisas vão acontecendo assim, bem pouquinho por pouquinho, migalhinhas. E hoje eu olho pra trás assim, pessoas que tiravam a minha paz, hoje não fazem diferença nenhuma na minha vida. Eu não sei nem como tá, onde mora, o que faz. Vai até ter um episódio, né, do Globo Repórter. Onde moram, o que fazem, como vivem, como se alimentam. Não sei, não sei, não me interessa saber, né? Como eu diria na época da infância, tinha aquela brincadeira assim, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Não seria exatamente isso, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não, é só assim, não sei e não quero saber. E não é questão de ter raiva ou não de quem sabe, é de não querer saber mesmo. Que nem eu falei, é libertador você entrar na sua rede social e você tirar essas pessoas da sua rede social. Tirar mesmo, sabe? Deletar, bloquear, pra você não saber nada da vida da pessoa, a pessoa não saber nada da sua vida. Tira da sua lista de WhatsApp, pra pessoa não ver seu status, pra pessoa não ver se você tá online ou não. Outra coisa chatíssima, alguém chega e fala assim, tô online, hein? Vai dormir 4 horas da manhã, que a última hora que você olhou, sabe, chato. Não julga uma pessoa pela última visualização no WhatsApp, deixa a pessoa viver a vida dela, vai viver a sua. Esse negócio de, ai meu Deus, a última hora que entrou. Até gente que não tem nada a ver com nada, super aleatória, vem querer tirar satisfação com você, porque, oi, você, última vez que você visualizou, você manda o que você quer mandar, espera a pessoa responder. Se a pessoa responder na hora que tiver que responder, beleza, senão também deixa quieto. Eu já tive bastante problema com isso, mas hoje eu também tô tentando praticar isso. Praticar essa situação assim de que,
é aquela velha história, né? Assim, ninguém é tão ocupado assim que não pode parar um pouquinho pra olhar e responder sua mensagem. Ninguém, gente, desculpa, ninguém é tão ocupado assim. Agora, se a pessoa não responde, é porque ela não quer, são prioridades, não tem tempo pra você. Não é que ela não tem tempo, ela não tem tempo pra você. E aí eu tô chegando a essa conclusão, né? Tá demorando. É que nem eu falei, eu sou um trouxa, devia ter escrito trouxa aqui na minha testa, mas assim, eu tô aprendendo devagarzinho. Um dia de cada vez, assim, tenho sido menos trouxa. E é engraçado isso, porque assim, isso afasta pessoas, né? Quando a gente fala não pras pessoas, as pessoas ficam bravinhas, né? É engraçado. Porque assim, tu tá acostumado, né, a pedir coisa pro trouxa, e o trouxa fala sim o tempo todo. Aí quando o trouxa fala não, aí, nossa, né, tá diferente, mudou, tá frio. Eu sou frio. Tomei patada a vida inteira, agora eu tenho que ser bonzinho com vocês. Que legal, né? Não tem que nada. Então, essa parte, as pessoas elas precisam começar a ter mais empatia, ter mais carinho, que nem eu já falei aqui, sabe? Da questão da responsabilidade afetiva, sabe? De parar de achar que você só pode procurar uma pessoa quando você precisa. Manda uma mensagem de vez em quando pra saber se tá tudo bem. Só isso, não precisa, sabe, vir só pra pedir alguma coisa. Então falar, fiquei sem graça. Não, ficou sem graça, mas na hora que precisou veio pedir. E pra dar uma boa noite, pra dar um feliz aniversário. Aniversário, já até falei aqui, é uma coisa que também acabou criando pequenos traumas na minha vida aí, questão de data de aniversário, mas eu tô tentando aprender. O podcast pra mim é um aprendizado também, uma tentativa de limpar algumas coisas que me incomodam bastante. Mas quando eu falo sobre essa questão assim, das coisas chegarem ao fim, que nem eu já falei também no episódio do fim de ciclo das coisas, é porque assim, a gente precisa viver um dia de cada vez. Quando a gente sente a dor, né, a dor de uma perda, de um fim de relacionamento, ou de uma pessoa que morreu, ou então de um trabalho que acabou, ou então de uma coisa que a gente gostava muito e não tem mais. Então assim, são vários tipos, né? Então são dores diferentes e elas precisam ser respeitadas, mas quando a gente perde alguém realmente pra morte, aí é a pior de todas. Isso daí eu nem posso falar nada, porque cada pessoa tem o seu luto e o seu jeito de encarar o luto. Então isso é uma coisa que eu nem posso falar. Mas eu digo, quando a gente tem essa situação que a gente passa de dor, de estar numa situação triste, um dia ruim, a gente tem que tentar fazer o melhor possível para encontrar um pouquinho de calma, de alento, e respirar e entender que aquilo é um momento, é uma passagem, aquilo vai passar, a gente tem que sentir aquilo, mas depois a gente vai recuperando. Tem um filme, né, que chama Divertidamente, que é uma animação. Acho que a galera já assistiu, mas pra quem não assistiu, mostra, né, várias emoções que a gente tem, a alegria, a tristeza, a felicidade e tal. E aí tem aquela ligação, né, tipo assim, pra alegria poder existir, a tristeza também faz parte, ela é fundamental. Então assim, eu preciso ter tristeza pra saber que existe a alegria. Então assim, em alguns momentos é normal a gente ficar triste, em alguns momentos é normal a gente ter vontade de chorar, e é importante a gente sentir isso, falando, eu tô triste agora e eu estou triste, e eu estou sentindo que eu tô triste, entender o porquê eu estou triste, mas que eu não vou ficar triste o tempo todo. Eu tô triste agora, mas vou melhorar, daqui a pouco eu vou ficar alegre de novo. Não deixar que isso seja constante, não deixar que isso seja o tempo todo. É difícil, que nem a gente brinca, né? A gente fala assim, durante a semana, sempre segunda-feira, não sei o quê. Mas, cara, essa positividade tóxica de achar que na segunda-feira você vai levantar completamente o ru, é difícil. Então, assim, tem gente que consegue, e eu parabenizo, e eu acho que essas pessoas são super raras, mas segunda-feira é difícil, segunda-feira é um dia embaçado para você já começar a semana até quando você tá de férias, mesmo que você tiver de férias, você vai perceber que a segunda-feira é um dia difícil, porque você vem aí de uma paulada do final de semana, sábado, domingo. Geralmente quando a gente tá de folga, a gente costuma fazer mais coisas do que deveria, né? Quer resolver tudo de uma vez, quer correr atrás, quer passear. Eu quero passear, eu quero descansar, eu quero arrumar casa, eu quero martelar, eu quero não sei o que. Quando você vê, você gastou tudo de energia, tá cansadaço, quebradão, e segunda-feira já tem que voltar. E o sábado e domingo passa muito rápido. Então, a segunda-feira é um dia que a gente tem que processar as informações devagar. Então não adianta a pessoa vir com os dois pés na porta, que a gente não vai conseguir. Então assim, tem aquela semana que a gente se arrasta um pouco mais, né? Segunda, terça e tal. Aí na quarta já vai chegando o ânimo, quinta e tal. Então a gente tem que entender isso, entender esses processos que a gente tem. E as pessoas precisam ter essa compreensão também. Não é todo mundo que vai estar sempre e também não é legal essa pessoa que tá sempre triste. Acho que é importante a gente ter um equilíbrio e entender o que tá acontecendo. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, daqui a pouco passa. E aí todo mundo vai se entendendo. Cada um vai sabendo mais ou menos o perfil
da pessoa que convive, né? E eu falo também sobre essa questão, assim, de namoros que acabaram, né? Então, assim, às vezes a gente sente saudade, quer contar o dia e lembra que não tem mais isso, e sente falta e pensa, né? Como que seria se aquela pessoa estivesse aqui? Como que seria se aquela pessoa ainda fizesse parte da sua vida, e aí você tenta lembrar em que momento que você errou. No meu caso, a culpa sempre vem na minha cabeça, eu sempre acho que a culpa foi só minha, mas aí também percebo que todo mundo tem um pouquinho de culpa, né? Quando acaba um relacionamento, a culpa é dos dois lados, né? Às vezes um que fez demais, outro fez de menos, às vezes ao contrário. E assim é a vida, né? E é uma coisa que a gente não aprende, né? Em lugar nenhum. A gente só aprende na prática, né? A gente só aprende quando acontece com a gente. Então não existe um exemplo perfeito. Então alguém pode chegar em você e falar, quando foi comigo aconteceu isso assim. Aí quando você chega na sua vez, não acontece nada daquilo que a pessoa falou. Por quê? Porque cada relacionamento é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Então não existe uma fórmula certa, um jeito de ensinar. Então, esses dias eu tava conversando com uma pessoa que terminou um relacionamento também, e tava bem abalada também, é aquela coisa assim que é o fim mesmo, né? Aí você olha assim, fica sem perspectiva, parece que não vai achar mais ninguém, né? E essa pessoa falando isso pra mim, e eu me identifiquei porque muitas vezes eu parei pra pensar e fiquei, caramba, né? Será que vai ser sempre assim então? Como diz aquela música do Jota Quest, né? Será que todo dia vai ser sempre assim? E aí, tem dias que eu tô pior, tem dias que eu fico mais chateado e triste com isso, e isso me abala, e aquela sensação de ser invisível, já falei aqui no programa, mas tem dias que eu tento olhar de outra maneira, olhar como uma amiga me disse uma vez, olha amigo, lembra quando você reza e você fala assim, livrai-nos do mal? Então é livramento. Tenta olhar por esse lado, tenta olhar que você tá recebendo um livramento. Se não deu certo, é porque foi um livramento pra você. E o que você pode fazer pra ter um dia melhor hoje? Então você vai cuidar das suas coisas, você vai arrumar a sua bagunça, você vai tentar escrever um livro, você vai tentar fazer uma música, você vai andar de bicicleta, você vai deitar e assistir um filme, você vai fazer uma comida bem gostosa, você vai passear no parque e sentir o cheiro da natureza. Então assim, o que você pode fazer pra te melhorar, pra melhorar dentro de você mesmo? Primeira coisa. Primeiro a gente precisa estar com a nossa vida mais ou menos em ordem, para que de repente a gente consiga expandir aí para ter outro relacionamento, conhecer uma pessoa. Às vezes a pessoa pode olhar a gente de fora e entender completamente diferente. É que nem eu falei, né? Às vezes a gente quer passar uma imagem, a gente quer que as pessoas pensem coisas sobre a gente. Não quer, lógico que inconscientemente, mas às vezes a gente acaba passando uma imagem, vendendo uma imagem de que a gente é tal coisa, e a gente acredita tanto naquilo que a gente acha que as pessoas veem a gente como a gente quer que elas vejam, mas na verdade não, cara. Cada pessoa tira uma conclusão sobre você, né? Cada pessoa te vê de um jeito. Às vezes você fica tentando vender uma imagem, mas a sua alma tá falando outra coisa. A pessoa viu você pela alma, né? Como diz que os olhos são a janela da alma. Então às vezes a pessoa pode estar falando um monte de coisa, mas né, a boca tá falando e o olhar tá desmentindo tudo. Então as pessoas, elas têm essa sensibilidade, não todas, mas tem gente que sente, que percebe que você tá fora do seu lugar, ou que você não tá legal naquilo que você tá fazendo. Então não adianta a gente tentar ficar vendendo uma imagem o tempo todo, sendo que as pessoas, elas vão tirar as próprias conclusões, né? Então eu aprendo com isso também, eu aprendo conversando com meus amigos, eu aprendo falando aqui no podcast. Às vezes eu ouço o podcast de novo e falo, nossa, caramba, o que eu falei? E eu falo isso e não tô vivendo isso, então eu preciso viver aquilo que eu tô falando no programa. Às vezes eu posso, né, tá parecendo hipócrita em algumas coisas que eu falo, mas caramba, falar é fácil, fazer é diferente, e realmente é mesmo. Quando a gente chega aqui, as ideias vêm vindo na cabeça, eu vou falando, tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz sentido nenhum. E não é uma regra, né, como eu costumo dizer. Então vão ter coisas que vai dar pra gente aproveitar, e tem coisas que é loucura da minha cabeça, não sei explicar. Mas a ideia é trocar ideia, que nem eu falo aqui, né, eu sempre trocando ideia com você. Então, pessoal que manda mensagem pra mim, que se identifica, ou que me sugere temas, é isso. A gente vai sentar, vai conversar, e vai ver como que a gente consegue chegar num denominador comum aqui do Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é hora dele, é hora do nosso queridíssimo mestre Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória, pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom? Que bacana, né, gente? Tudo bom com vocês? Boa semana pra todo mundo aí, né? O Tio Chicória chegandinho com a rapaziada do Brás aqui no nosso programa de hoje.
todo mundo fica mandando mensagem pra mim. Vocês me mandaram mensagem pra andar de bicicleta, gente. Eu tenho uma barra forte, eu tô com saudade de andar de bicicleta, mas às vezes a coluninha da gente, a perna da gente dói, né? E aí eu fico assim, porra, que preguiça. E hoje em dia você liga nos mercadinhos, eles entregam tudo na porta da tua casa, gente. Às vezes eles mandam umas coisas erradas, né? Um troquinho errado e tal. Mas é bem mais prático, né, gente? Você precisa nem sair dentro da tua casa. Porra, como é que eu vou pegar minha bicicleta sabendo que eu nem preciso pegar a bicicleta? Não precisa nem sair dentro de casa, vou direto, pede ir lá no Telele e a pessoa traz pra gente, né? Não precisa disso. Aí veio a pergunta pra mim assim, o que eu achei dessa história da mansão da mulher que mora em São Paulo, que é aquela casa velha lá, né? Aí eu fiquei olhando, eu não tinha visto nada daquilo, eu fui assistir, passou na televisão esses dias. Porra, a mulher morava numa casa cheia de entulho, gente, pelo amor de Deus. Parecia uma doida lá que tinha no interior. Um dia a prefeitura foi na casa dela, limpou tudo, arrancou todas as coisas. Ela começou a achar ruim, mas não dava nem ela mesmo conseguia entrar na casa dela. Tinha uns 47 gatos, um monte de coisa, pegava latinha, um monte de coisa. E achou ruim quando tiraram as coisas, mas não tinha condição, gente, pelo amor de Deus. Aí me lembrou essa história, aquela mulher parecia aquela velhinha do Simpson também, que tem uns gatinhos lá. Aí também aquela outra doida também do desenho, esqueci o nome agora, mas porra, gente... Não dá, você viu tanto de coisa que tinha na casa dela? Aquela casa dela era uma bela de uma casa. Que pena, né? Que tá podre, né? Mas dava pra fazer uma bela de uma mansão lá e várias festas. E de repente uma casa bonita de festa. Pô, o pessoal rico devia investir lá, reformar. Ia ficar bonita a casa. Mas sacanagem, eu achei sacanagem com os cachorrinhos. Pô, o pessoal ficou mexendo lá, achou uns cachorrinhos, tadinho. Tudo sofrendo, morando no meio dos entulhos, gente. Tadinho dos cachorrinhos, né? Se você vê os mendigos da rua, trata os cachorro melhor do que essa mulher aí que diziam que era rica, né? Agora de rica mesmo não tem mais nada, de rica só tem imaginação, porque a cabeça dela é toda doida. Gente, achei sacanagem com os cachorros, gente. Não judia dos cachorros não, que o tio Chicória fica triste. Essa velha é tão doida que nem presa ela pode ser mais. O que vai fazer com essa aí? Pelo amor de Deus, nem convida teu Chicória pra ir lá perto que a casa tá caindo aos pedaços, viu, gente? Grande beijo. Oi. Boa, tio Chicória, mestre Chicória, aqui no Terça Nobre. Para dançar. Agradecendo a toda a galera que tá sempre ligada com a gente aqui, mandando mensagem, comentando os episódios do Terça Nobre. No programa de hoje a gente tá falando sobre os dias ruins também chegam ao fim. Então, por pior que esteja sendo, né, o seu dia, as coisas que acontecem, tenta respirar fundo, tenta pensar nas coisas boas, tenta entender que é uma fase e vai passar. Às vezes é mais do que um dia ruim, né? Não é só um dia ruim, às vezes a gente tem vários dias ruins. Já aconteceu comigo de ter uma semana inteira ruim e mais, né? Eu lembro quando meu irmão Carlinhos faleceu, né? Meu irmão por parte de pai. A gente tava voltando do velório assim... E tava o dia acontecendo normal, né? O velório tinha sido lá na Vila Mariana, indo embora, o enterro, tudo. E as pessoas, né? O mundo continuou, né? A vida continuou pra quem tá vivo. E as pessoas vivendo a vida normal e a gente triste no carro, indo embora. E eu pensando assim, caramba, né? Era pra as pessoas estarem tristes também. Aí começou a chover, sabe? Parecia que o dia choveu. Eu ainda falei, o dia sentiu. O dia foi triste, choveu também. E aí... a gente fica pensando, né, como que o mundo é grande, como tem gente pra caramba, e, né, a nossa vida, ela não é mais importante do que a vida de ninguém, né, então, a minha dor, ela não é mais forte do que a sua dor, a minha tristeza, ela não é mais triste do que a sua, a minha alegria não é mais alegre do que a sua. Toda pessoa tem a sua dose de tristeza e alegria, né, toda pessoa tem uma fase que precisa passar, e não sei aonde que mora essa explicação, por que tem gente que sofre mais e a gente sofre menos, né? Como diz o Tim Maia, né? Que uns nascem pra sofrer enquanto outro ri. Então eu lembro que eu tava indo embora assim e a vida de todo mundo acontecendo e eu falava, pô, mas por que essas pessoas, elas não sabem, né? Elas deveriam saber que morreu alguém. Como tem uma música da Marília Mendonça que no começo, né? Ela termina um relacionamento e aí ela fala assim, né? Tá errado, hoje deveria ser feriado, o comércio era pra estar fechado, o sol não era pra ter saído. Por que todo mundo tá sorrindo?
É uma música da Marília Mendonça que chama Deprê. Mas, sabe, é esse sentimento, assim, sabe, não era pra sair o sol hoje, não é pra ninguém sorrir. Eu tô triste, as pessoas elas têm que entender porque eu tô triste. Eu quero que as pessoas saibam. Então, sabe, é uma coisa assim, lógico que, né, é uma música e eu também, era um pensamento egoísta, né, da minha parte, sem entender também, né, eu era moleque, tinha 23 anos, então, 22, 23. Então, tem coisas que a gente não sabe explicar, não tem explicação se a gente pedir explicação pra alguém. Então, cada pessoa passa por uma situação, cada pessoa tem uma cabeça diferente e cada pessoa vive uma batalha interna todo dia, por N motivos, né? Então, às vezes a gente não consegue entender por que uma pessoa tá triste. Às vezes que nem teve uma amiga que morreu o cachorrinho dela e aí um amigo dela foi lá e tipo meio que tirou sarro, é normal, que não sei o quê. Só que só ela sabe o que ela passou. Quem tem cachorro, gatos, as coisas, sabe o amor que dedica ao seu pet e como aquilo traz alegria pra sua vida e tal. Então quando morre um cachorro, mano, é como se morresse realmente alguém da sua família. Porque você criou laços, convivência todo dia. É uma coisa tão, é um amor assim tão forte, né, com os animaizinhos e tal. Então tipo é um negócio que só quem tem que vai entender. Então, sabe, aí chega alguém e fala, mas tá, mas só o cachorro morreu, tá triste porque o cachorro morreu. E como se fosse nada, e não é nada. É uma dor, é uma coisa que a pessoa tá passando, então ela sabe que ela tá passando. Então eu não tenho como sentir a sua dor, eu não tenho como sentir a sua dor por você. Né, às vezes quando a gente reza e a gente sabe que tem uma pessoa doente, uma pessoa que a gente gosta muito e a gente não quer que essa pessoa vá embora, a gente não quer que essa pessoa sofra, e eu já cheguei a pedir em oração isso, sabe? Que trocasse de lugar com a pessoa pra ver se, sabe, dá bom, deixa eu ficar com isso, então, pra pessoa poder viver a vida dela, ser feliz. Só que não é assim que funciona, a gente não consegue, não existe isso. Então, a gente realmente quer sentir a dor pela pessoa pra ver se a pessoa, né, para de sofrer. E isso se chama empatia também quando a gente tenta se colocar no lugar, mas por mais que a gente tente ter empatia, por mais que a gente tente se colocar no lugar da pessoa, tem certas situações que a gente não vai conseguir nunca. Não vai conseguir entender. Só vai conseguir entender se passar também por aquilo. E às vezes até passando por aquilo pode ser que a sua reação seja diferente do que a pessoa. Então é muito importante a gente saber respeitar isso também, saber respeitar a dor das pessoas. Respeitar o momento, sabe? Tem aquela frase assim, não fica assim não. A pessoa tá triste, tá chorando, aí alguém chega, não fica assim não. Aí como se isso fosse um passe de mágica, a pessoa melhora, nossa, eu melhorei. Porque você falou não fica assim não, eu melhorei. E não existe isso. Não fica assim não, é uma frase que não faz sentido nenhum. Não chora não. Pô, você tá chorando, alguém chega e você fala, não chora não. O que muda na sua vida? Alguém falar, não chora não, a lágrima para de cair na hora. Não existe isso, gente. Então assim, eu sei, né, que a gente fala isso até de uma maneira automática, a gente fala. Mas é uma coisa que não faz sentido. Então não fala, né? De repente chega na pessoa e pergunta, quer conversar? Tá tudo bem? Quer conversar? Quer falar sobre isso? Não quer. Então beleza. Quero. Então vamos conversar. O que eu posso fazer pra te ajudar? Vamos conversar, vou te ouvir. Ou ao contrário, né? A pessoa chega em você e você se abre com a pessoa. Ou então simplesmente fica ali do lado sem falar nada, sentadinho, quietinho. Então é uma coisa que não faz sentido nenhum quando a gente fala, não faz isso não. Não chora não, não fica assim não. Então assim, é uma coisa que não vai melhorar a pessoa. Você dizer não fica assim não vai melhorar em nada, né? Então às vezes tem coisas que é melhor a gente não falar nada, ou a gente simplesmente oferece o ombro amigo, ou a gente simplesmente não faz nada porque tem coisas que não tem, não há o que possa ser feito. Simplesmente esperar, né? Por isso que eu falo que uma hora passa, por isso que eu falo que vai chegar ao fim. Então, em algum momento, aqueles dias ruins, ou aquele dia ruim vai chegar ao fim, vai ter um momento de tranquilidade, de uma ventania mais calma, né? Depois daquela tempestade, um ventinho mais tranquilo. E a gente tentar aproveitar os nossos melhores dias e tentar compreender os dias ruins, que são foda. É um saco, mas acontece com todo mundo. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora da gente dar tchau.
Ih, ficou tudo doido o volume aqui, não sei nem como é que vai ficar depois na gravação. Mas eu gostaria de agradecer a todos que vieram até aqui, o final do episódio, a toda a galera que sempre comenta, manda mensagem, pergunta qual vai ser o tema, o que vai ter no podcast Terça Nobre, brinca com o Oragente do Tio Chicória. Então sempre muito obrigado pra todo mundo que tá sempre com a gente aqui. Um grande beijo aos fiéis escudeiros do programa, um beijão pra toda a minha família, um beijão pra minha mãe, a Dona Tânia, que tá toda semana curtindo com a gente e sempre pedindo a Deus muita saúde, tudo de bom. Gente, obrigado pra todo mundo, uma ótima semana. Estaremos juntos semana que vem, se Deus quiser. Esse é o Terça Nobre. Tamo junto. Terça Nobre.